Olá, queridos alunos do EducaPsi. Meu nome é Jéssica e hoje a gente vai dar início a um dos cursos mais interessantes dessa plataforma, Aspectos Essenciais dos Transtornos Psicóticos. Hoje, por enquanto, eu vou fazer uma apresentação geral, a minha apresentação e uma pequena introdução ao tema, tudo que vocês vão aprender com esse curso. Meu nome é Jéssica Moraes Araújo. Eu me graduei médica pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em 2015. Fiz residência em psiquiatria, não sei se vocês sabem, para ser psiquiatra não basta formar em medicina, mas tem que fazer uma residência de 3 anos de psiquiatria. Depois disso, eu fiz mais um ano de residência, uma complementação especializada, como a gente diz, em psiquiatria de cuidados agudos e intervenção precoce. É algo muito novo aqui no Brasil, é a primeira residência assim, aqui no nosso país, e é basicamente sobre emergências psiquiátricas e também quando não é emergência psiquiátrica, se for algum transtorno que não tem nenhuma urgência, nenhuma emergência, é um ensino sobre ter uma intervenção precoce, não perder muito tempo naquele tratamento. E eu fiz essa especialização pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Continuei estudando e agora atualmente eu estou no mestrado, no programa de mestrado profissional em medicina pela USP. Por que devemos assistir a esse curso? Por que eu disse para vocês que é um dos cursos mais interessantes, mais importantes dessa plataforma? Porque psicose é uma questão de saúde pública. Os transtornos psiquiátricos, no geral, são questão de saúde pública. São extremamente prevalentes e, infelizmente, os profissionais da saúde ainda não conseguem manejar adequadamente esse tipo de acometimento. Primeiro, a gente não consegue entender o transtorno psiquiátrico. Então, muita gente acha que é porque está faltando religião na vida, porque está faltando trabalho, não entende ainda o aspecto biológico, o aspecto psicológico do adoecimento. Então, o nosso problema em lidar com o assunto começa no entendimento. E o enfrentamento também não é diferente. A gente, como sociedade, ainda não consegue conviver com pessoas assim, estimular e conduzir pelo caminho certo. Bom, mais especificamente, a psicose, pessoal, por que eu estou falando isso aqui agora? A primeira vez que a psicose aparece na vida de alguém, a gente dá o nome de primeiro episódio psicótico. É algo muito estudado atualmente em relação assim, a que tipo de tratamento é mais efetivo. No lugar onde eu fiz o meu fellow, minha complementação especializada, a gente ficava num ambulatório específico de primeiro episódio psicótico, dentro do HC de Ribeirão Preto, para vocês verem a importância desse momento no tratamento do paciente. Então, é um momento que a gente tem que ficar com o alerta ligado, porque não podemos perder tempo. Esse tipo de acometimento, ou seja, a primeira vez que a psicose aparece na vida do indivíduo é na época da juventude. Então vocês imaginam uma pessoa como nós aqui, dos 20 aos 30 anos, ou até menos, até mais cedo que isso, começar a ter sintomas que fazem com que ela perca a conexão com a realidade. Imagina o impacto funcional disso. Vocês vão ver ao longo das aulas o que esse tipo de sintoma gera, qual é a repercussão na vida da pessoa. E o paciente que está em primeiro episódio psicótico, o primeiro contato dele com o serviço de saúde é naquele momento, geralmente um serviço de urgência. Então, às vezes o paciente vem arrastando alguns sintomas prodrômicos ou sintomas leves, por exemplo, de depressão, e de repente faz uma psicose no meio da depressão, ou faz uma psicose dentro da esquizofrenia mesmo, só que antes ele apresentava só sintomas prodrômicos, algo um pouco mais leve, um pouco mais atenuado. Geralmente, o que leva o paciente a procurar ajuda ou a família a procurar ajuda pelo paciente é o primeiro episódio psicótico, é a psicose franca, a alucinação, delírio, é quando a coisa já está bem florida. E vocês, como profissionais de saúde, né, eu imagino que a maioria devem saber manejar, porque é uma janela de oportunidade, o primeiro episódio psicótico. Além disso, outra importância desse curso é o fato de o uso de drogas ser um dos principais fatores de risco para desenvolver. A psicose surge por diversas causas,
Mas se o paciente faz uso de maconha, cocaína, qualquer outra droga, ele tem um risco maior. E o uso de substâncias psicoativas é extremamente prevalente e tem aumentado de prevalência. Então, são transtornos que com frequência a gente vai ver e cada vez mais. A psicose está presente na vida, na arte, é algo do ser humano. E existe tanto aqui quanto nos Estados Unidos, na França, e ela apresenta com sintomas muito parecidos, porque é tudo humano, né? E eu coloquei aqui exemplo de duas pessoas, dois artistas, um que é mais atual, que é a Yayoi Kusama, e o outro que já é mais antigo, que é o Van Gogh. Essa senhora aqui é japonesa. E no site dela diz que ela, quando era criança, ela tinha alucinação visual e ela via essas bolas em qualquer lugar, mesmo se não tivesse um representante concreto externo. Então era uma produção da mente dela. E ela se tornou uma artista um pouco obsessiva, obcecada por pintar bolinhas e bolas nas coisas. Então eu não sei se vocês já viram, existe até um museu o nome dela, e em algumas fontes até diz que ela mora no hospital psiquiátrico. Então é uma pessoa que teve esses sintomas, eu não sei ainda quanto tem, né? Não tem nenhum detalhe a respeito de análise psiquiátrica dessa paciente, dessa pessoa, mas é muito interessante a gente ver o quanto isso está misturado com a nossa vida. Não quer dizer que uma pessoa psicótica fica totalmente disfuncional, ela é uma grande artista, mas a gente também não pode romantizar um sintoma que é tão grave, né? Como o que aconteceu com Van Gogh. Ele, na época, tratava um tipo de doença que chamava, na época, psicose maníaco-depressiva. E ele pintou o autorretrato com a orelha cortada em 1889, depois dele mesmo ter cortado a própria orelha. E teve uma historiadora da arte que pesquisou esse fato dentro da vida do Van Gogh. E ela chegou à conclusão que o Van Gogh tinha uma alteração de comportamento na época, provavelmente psicose. Ele acreditava em coisas que não eram reais, ele tinha um discurso alterado e ele cometeu um ato autolesivo extremamente preocupante, né? Então provavelmente ele estava muito adoecido mentalmente. Depois disso, depois de um tempo, ele foi internado no hospital psiquiátrico, onde passou 18 meses, depois que ele se deu um tiro e ele morreu por complicação disso. Acreditam que ele tentou suicídio. Então, vocês vão ver na aula de o que é psicose, as complicações diretas e indiretas da psicose, gente. Então, não é uma coisa que a gente deve falar assim, vamos esperar passar, vamos tentar mudar a rotina da pessoa. É grave, precisa ter uma intervenção precoce, porque o preço pago pelo paciente e pelos familiares pode ser muito alto. Qual é o conteúdo do nosso curso, então? A gente vai ter aula sobre o sistema de classificação em psiquiatria, né? O que a gente chama de psicose, quais são os manuais que a gente usa, as referências bibliográficas, o que é, afinal, esse termo que eu já estou aqui falando à beça para vocês, né? Quais são os sintomas psicóticos, que são delírios, nós vamos ter uma aula só de delírio, uma aula só de alucinação, de desorganização do pensamento ou comportamento, incluindo catatonia, então essa também vai ser uma aula separada. Então esses três são um conjunto dos sintomas psicóticos. Além disso, nós vamos aprender a fazer, gente, o diagnóstico diferencial de psicose, porque psicose não é sinônimo de esquizofrenia. Tem gente que acha que é isso, né? Toda psicose é tudo a mesma coisa. Isso não é verdade. Um idoso com Alzheimer pode apresentar psicose por causa do Alzheimer. Alguém que fuma maconha apresenta psicose por causa da maconha. Existe a depressão psicótica, a mania com sintomas psicóticos. Então, são vários transtornos. Eu vou ensinar vocês a fazer esse raciocínio. Nós vamos falar de cada transtorno psicótico: esquizofrenia, transtorno delirante. Nós vamos usar aqui o manual estatístico diagnóstico da DSM-5, tá? Eu vou também dar uma aula para vocês sobre isso. Nós vamos ter aula de psicose secundária a outra condição médica, secundária ao uso de medicação, secundária ao uso de substância. Vocês sabiam disso? Que medicação pode dar psicose? Pode dar alucinação? Pode dar delírio? Nós vamos falar sobre isso. Também vamos ter aula sobre diagnóstico e tratamento de todos esses transtornos. Aqui eu coloquei para vocês só por uma curiosidade.
como é o nosso raciocínio clínico diante de um paciente que está psicótico. Então, gente, não é simples, tá? Olha, o paciente apresentou sintomas psicóticos. A gente precisa saber se é um transtorno psiquiátrico primário, idiopático, ou seja, a gente não conhece a causa ainda, não chegamos nesse nível de evolução na nossa ciência, ou se é um transtorno psiquiátrico secundário. Então, existem outras condições médicas, deixa eu colocar o laser aqui que vai ficar mais fácil. Outras condições médicas, como neurosífilis, encefalopatia de Hashimoto, qualquer acometimento do sistema nervoso central, encefalites, crises convulsivas, epilepsia, pode ter psicose comórbida. Algumas medicações também mais comumente dão corticoide em doses altas, tacrolimus, interferon, anticolinérgicos, uso de substâncias psicoativas, como eu já disse para vocês. Quando a gente exclui essas situações aqui, a gente precisa sempre excluir, porque senão a gente deixa de tratar o que realmente tem que ser tratado, a gente vai para a psiquiatria primária, que são os transtornos da psiquiatria mesmo, depressão, episódio depressivo com sintomas psicóticos, transtorno delirante, esquizoafetivo, tá? Além disso, a gente vai falar um pouquinho de farmacoterapia, quais são as medicações que a gente usa nos transtornos psicóticos, que é basicamente os antipsicóticos, né? Eles são divididos em primeira e segunda geração. Eu vou explicar para vocês qual vai ser a definição, por que é diferente de primeira geração, por que é diferente de segunda, né? O de primeira geração, por exemplo, são as medicações um pouco mais antigas, elas têm efeitos colaterais extrapiramidais, que eu também vou explicar para vocês. Então vejam a riqueza desse conteúdo. E por fim, a gente vai encerrar com alguns casos clínicos para ilustrar o que a gente aprendeu aqui, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, eu desejo um ótimo curso, eu espero que vocês aproveitem bastante. Tá aí meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser contar algum caso, desabafar, entre em contato comigo, tá pessoal? Eu coloquei essa figura de uma corda prestes a romper, porque a psicose, gente, é isso. É o rompimento com a realidade. Então é como se a mente do indivíduo estivesse conectada por um fio com a realidade. Então, não é 100% do indivíduo que está psicótico, que perdeu o contato. Ainda resta alguma lucidez, em alguns mais, em outros menos. Por isso, a gente precisa investir nesse paciente. Psicose tem tratamento, tem compreensão e eu conto com vocês nesse curso para a gente avançar no conhecimento. Um abraço!